Nesse vídeo eu vou falar dos 3 motivos que fizeram Marcelo Marques desistir da presidência do Grêmio. Pessoal, hoje todo mundo foi pego de surpresa, né? Todo gremista eu acho que recebeu como uma bomba a notícia da desistência do Marcelo, que já era tido como presidente certo do Grêmio, né? Aclamado do próprio conselho, provavelmente, e aí já começa a entrar o assunto aqui, mas com certeza pelo sócio, né? Nas ruas, com certeza era praticamente uma unanimidade que ia só cumprir um rito, né, ali de processual, né, um rito das eleições e tal, mas seria o presidente, e ele, por vontade própria, está desistindo do pleito. Bagunçou, né? Bagunçou o cenário, bagunçou o tabuleiro. O Calef, que era o grande candidato, o favorito antes do Marcelo entrar em cena, chegou a retirar sua candidatura, não sei se agora volta, mas enfim, isso é um assunto talvez para depois, a gente vai tentar entender ainda o que vai acontecer a partir de agora. Mas assim, o fato é que a gente fica tentando entender, né, por que o Marcelo desistiu, cara. Era o sonho dele, ele mesmo dizia a todo momento, é meu sonho, não sei o quê. Ele tava com a faca e o queijo na mão e do nada ele desiste. Cara, vamos lá. Eu acho que são 3 motivos centrais, na minha opinião, é a minha leitura, não é informação, não é nada, né, nada concreto, digamos assim, mas na minha leitura, 3 motivos centrais fizeram com que ele desistisse. O primeiro é o mais óbvio, tá? E talvez um vídeo mais fácil seria fazer explorando só esse ponto. Que eu não sei se responde a 30% da decisão dele, 99%. Pode ser que majoritariamente foi isso e o resto é adereço, né? Ou mal e mal entra na conta. Eu apostaria que a politicagem foi sim um fator muito importante na decisão dele. Ele deve ter visto coisas, se deparado com situações, se metido em discussões, sabe, nariz torcido daqui, em diz que dali, em alguém querer que ele prometesse cargos, ou teria algum tipo de retaliação, ou aquilo ali do conselho, da chapa do conselho, né, os nomes que o presidente Guerra indicou, aí o outro ex-presidente queria indicar, não sei, né, talvez tenham coisas ali por trás de toda a história da política do Grêmio, que daí quando vira a curva para sujeira, para os interesses pessoais ou do movimento político acima do clube, aí já vira politicagem, né? Esse aspecto, sem dúvidas, deve ter colaborado e muito para ele ter desistido, porque nas falas dele ali, eu vi alguns cortes, alguns trechos da fala dele, fica claro que ele fala, né, tipo, cara, aí o cara fala uma coisa, aí já acusam o cara de outra, aí também entra um pouco da repercussão das redes sociais e não sei o que, e isso também tem a ver com uma politicagem, né, de bastidores, que às vezes a coisa não é tão limpa, às vezes, cara, dá a impressão até que ele não podia ser tão claro, que ele não podia ser tão transparente, parece que tinha algumas coisas incomodando ele ali, que ele falou assim, mas deixa assim, né? Ele entrava num assunto aqui, daqui a pouco ele, isso para mim é politicagem, isso para mim tem ali, tinha ali movimentos, costuras, papinhos e tal, que cruzaram algumas linhas e isso deixou ele muito desgostoso, tá? Esse é o primeiro ponto. Cara, o segundo ponto, aí começa a ficar a camada mais difícil do vídeo, a camada mais assim, menos óbvia, né? Porque, cara, a primeira parte está posta, é o que está todo mundo dizendo e eu concordo, inclusive. A segunda parte, daí é uma leitura minha. Na verdade, os outros dois motivos dizem muito mais respeito, talvez, ao Marcelo do que ao Grêmio, à política do Grêmio, aos agentes internos do clube.
Eu acho que um motivo é o seguinte, cara. O Marcelo não sabia onde ele estava se metendo. E aqui eu não tô dizendo não tô falando só da politicagem, tá? Talvez ele tenha tentado contratar o Roger Guedes ali, emprestando dinheiro para a direção e tenha achado que, não, com dinheiro eu resolvo. Aí foi lá, opa, não resolveu. Aí tentou outro movimento aqui, se debateu em alguma coisa, se deparou com alguma outra situação. E aí daqui a pouco viu uma barreira aqui. E daqui a pouco viu o tamanho do pepino que vai ser o Grêmio com esse time fraco que ele vai herdar, né? A base que ele vai herdar. E daqui a pouco uma outra situação. E daqui a pouco outra. Que, cara, pela primeira vez na história, talvez do Grêmio e de clubes brasileiros, a gente teve quase um presidente em exercício sem estar presidente em exercício, né? Ele já tinha algumas canetas na mão, ele já tinha ele já tinha algum dedo no pulso, ele já tinha algumas situações debaixo do guarda-chuva dele, ou monitorando, ou sei lá o quê. Mesmo sem ser presidente, ele já conseguiu ter alguns gostinhos da presidência sem ser presidente, cara. Então talvez ele tenha entendido que seria mais difícil do que ele pensava antes de assumir. Eu tô falando aqui do caso Roger Guedes, mas pode ter várias outras nuances, sabe? Então, assim, eu acho que ele não sabia, ele não entendia o tamanho da bomba que aguardava ele em vários âmbitos, né? Que passa muito pela politicagem também, mas eu acho que não só. Eu acho que eu falei até num primeiro vídeo, num dos primeiros vídeos que eu falei dele, quando ele surge na cena, que ele fala, acho que no canal do Bagé e tal, eu falei, cara, gostei, acho interessante, blá, blá, blá. Aí, para fazer a ponderação, né, dos pontos, dos positivos e negativos, eu falei, cara, eu achei ele um pouco ingênuo. Eu falei naquele momento, né? E ingênuo não é uma coisa necessariamente negativa. Eu mesmo sou conselheiro do Grêmio e me coloco muitas vezes como ingênuo, porque eu não sou de grupo político nenhum, de movimento nenhum. Eu entrei lá a partir de convites que me fizeram, que há muitos anos faziam, eu sempre negava, e eu impus a condição de ser independente, de ser um cara sozinho lá dentro, né? E eu vejo que às vezes está rolando uma combinação aqui, um conchavo ali, e um grupo já se organizou para votar numa coisa, o outro já está com o contra-veneno pronto ali para se defender. Eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Então eu mesmo me considero um cara ingênuo lá dentro. E mesmo eu, diante da minha ingenuidade, eu via que o Marcelo ainda tinha camadas ainda mais puras, assim, em relação a mim. Em relação a mim, cara. Porque eu tô longe de ser um macaco velho lá de política do Grêmio, né? Pelo contrário, eu caí de paraquedas lá dentro do conselho, eu sou um cara totalmente fora da política do clube. E o Marcelo parece que ele... E não é só da política, tá? É da gestão também. Ele parece que ele era ingênuo em relação a vários aspectos que tangem o clube. E isso talvez tenha colaborado para que ele não soubesse o tamanho do buraco onde ele estava se metendo. Acho que quando ele começou a entender algumas coisas, mesmo antes de assumir, a coisa, né, mudou um pouco de figura na cabeça dele. E o terceiro motivo, cara, que eu acho que também diz respeito ao Marcelo, né? Primeiro, politicagem diz respeito ao clube. Não sabia o tamanho do buraco onde ele estava se metendo, diz respeito a ele. E o terceiro, que diz respeito a ele também, que também não é nem defeito nem qualidade, é talvez uma característica dele, cara, ele me parece um cara que é avesso à política. Política. E aqui eu não estou falando de politicagem, porque a politicagem todo mundo tem que ser avesso e combater, né? Que é a podridão da política. E que existe muito nos clubes, existe muito na política partidária, existe em todos os cenários em que política de um condomínio existe politicagem, né? Então não é exclusividade dos clubes, mas a política por si só não é um negócio ruim. A política por si só, ela tem questões mais duras, questões mais bacanas, questões importantes, questões necessárias, mas me parece que ele é um pouco avesso à natureza da política, a natureza pura da política. Até a parte que não é sacanagem, que não é não sei o quê, ele parece que já não sabe? E aí, cara, desculpa, mas vai precisar dessa parte um pouco. Porque não é tudo que quando tu faz política, tu tá fazendo automaticamente politicagem. Cara, às vezes tu tem que fazer política. Política. E parece que ele é avesso até mesmo a isso, que dirá a politicagem, né?
Tipo, ele tem algumas falas dele que dá pra sacar isso, assim, sabe? Ele falou ali, não, porque daí na chapa do conselho o presidente Guerra me pediu pra botar 15 nomes lá de pessoas que... Ele falou, cara, pra mim tanto faz. E aí os caras ficaram enchendo meu saco, porque daí eu sou da situação, porque eu sou amiguinho do Guerra, porque eu fiquei colocando uns fracassados, não sei o quê. Ele falou algumas coisas nesse sentido. Mas, cara, não é bem assim pra mim tanto faz, né? É a tua chapa, tu tá chancelando com o teu nome nomes de pessoas que podem integrar o conselho deliberativo do Grêmio. Então, assim, tem que ter um pouco de tato nisso, tem que, de repente, dizer um não pro Guerra. Tá, não, mas Guerra, quem são os nomes? Mas por que esses caras aqui? De repente, ele poderia até concordar. Ah, o Rossato, poxa, legal, um cara que se dedica muito ao Grêmio. Daqui a pouco ele poderia concordar, seria outro debate, se é legal botar esses nomes ou não. Mas assim, pra mim tanto faz, cara. Aí ele tá negando um pouco a política, né? Então assim, eu não sei até que ponto isso pesou. Não sei até que ponto cada elemento que eu falei aqui pesou. Talvez, cara, ele seja avesso à política, mas isso seja 5%. Ah, tudo bem, mas eu vou lá e dou meu jeito na hora. Talvez ele não tenha noção do tamanho da bomba onde ele está se metendo, né, do buraco onde ele está se metendo, mas beleza, ao se dar conta ele dizer, tá, mas tudo bem, aqui é Grêmio, vamos para cima. Talvez isso seja mais 5%, aí somou 10%, e talvez 90% seja a politicagem com a qual ele se deparou de alguma forma, né? Aqui também acho que entra um pouco na casinha do não sabia o tamanho do buraco onde ele estava se metendo, não entendia um pouco o tamanho do cenário onde ele estava se metendo, né? Que eu acho que ele também ele sucumbiu um pouco às pressões de Twitter, cara, de redes sociais. Né? Essa história das chapas do conselho, parece que teve alguma grita por conta de alguns nomes, ele já disse que foi tipo uma espécie de gota d'água, mas assim, cara, faz parte do combo. Faz parte né? Imagina quando virar o presidente de fato, né? Nem virou ainda. Então, assim, eu senti um pouco disso, tá? Um pouco de uma ingenuidade, um pouco de um cara que realmente talvez não tenha o perfil para política e possivelmente também questões mais podres da política, ou mais mórbidas, ou mais, sei lá qual é o adjetivo, mas que já configure uma politicagem, também podem ter afastado ele dessa presidência. Cara, é uma pena, né? Muito, muito estranho, muito... O Marcelo parece impulsivo, né? Impulsivo para comprar arena, impulsivo para ser presidente, impulsivo para deixar de ser presidente. Eu até falei para um amigo meu, cara, se tivesse mais tempo até a eleição, eu não duvidaria que ele voltaria atrás. Mas agora acho que já está bem irreversível, assim, né? Não sei. Mas cara, que pena, cara. Que pena, um cara que surgiu aí meio que tentando criar uma unanimidade ou uma convergência, né, eu tô me fugindo a palavra, mas um sentido assim mais de união do clube, assim, sabe, de menos, não sei o que vai acontecer agora, não sei, é uma pena porque, cara, ele tava vendo um monte de problema no Grêmio, daí ele falou, cara, eu vou lá porque eu não sou politiqueiro, eu não vou fazer politicagem, eu sei fazer gestão e tal, eu vou lá corrigir os problemas do Grêmio. Aí, antes de entrar, ele se deparou com tantos problemas do Grêmio que ele acabou desistindo, mas afinal... Arrumar os problemas do Grêmio era o propósito inicial dele, cara. Então, a gente ficou um pouco batendo cabeça, tipo, o que tá acontecendo, cara? Será que tem algo maior por trás? Eu realmente não sei. Realmente não sei, mas, assim, desconfio que possa ter até. Porque eu elenquei aqui os motivos que me vêm à cabeça, mas eu não sei se é suficiente, cara, pra derrubar um sonho, sabe? De um cara que tinha convicções de que levaria o clube a altos patamares, né? De gestão, de títulos, enfim, de tudo, né, cara? É um pouco estranho, é um pouco chocante, né? Mas, enfim, eu acho que ele tá no direito dele também e sinceramente, cara, acho que pra saúde dele, de fato, é a única coisa que não tem como discordar, assim, porque sem dúvidas, né? Eu até fiquei pensando, cara, se ele quisesse só uma carícia no ego, né, de ser, assim, adorado pelos gremistas e aclamado e reconhecido, e o marketing pessoal e até da própria empresa por tabela, né, bombando, assim, cara, só comprar a arena já seria muito melhor. Comprar a arena e ficar lá de fora ajudando com os jogadores já seria maravilhoso, né? Virar presidente é uma bomba de fato. Eu sempre pensei nesse cara, daqui a um ano, daqui a pouco tem gente ali que tá lambendo ele que já tá criticando, que já tá cobrando, né? Então, assim, sem dúvidas, entrar para presidente é uma bronca, velho.
né? Mas isso eu sempre soube, né? Eu me espanto talvez ele descobrir tardiamente, ou se dar conta tardiamente, assim, né? Agora, sei lá também quais são os objetivos dele, quais são as lutas dele, quais são as dificuldades que ele de fato encontrou. Talvez ele não tenha dito tudo, e acho sinceramente que algum dia ele volta atrás. Não sei se dá tempo, acho que não dá tempo mais para essa eleição ainda, mas eu acho que tem uma grande chance do Marcelo ter entrado de vez para o tabuleiro político do Grêmio. Acho que agora, talvez nessa eleição, ele tenha dado um recuo, né? Dado 2 passinhos para trás, mas eu acho que ele não sai de cena totalmente. Tem umas sombras aqui, né? Fazendo uns quadrados em mim, umas coisas da janela ali. Espero que não esteja tão estranho, mas. Mas enfim, mas eu acho que o Marcelo definitivamente não tá de fora. Eu acho que, sei lá também, né? Vai que ele tenha pegado tanto desgosto pela coisa que realmente nunca mais pise perto, mas eu tenho um palpite que não. Eu tenho um palpite que, para quem tinha um sonho de ser presidente do Grêmio, eu acho que talvez ele tenha adiado e não cancelado o sonho. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.